Olá, meu nome é Ana, faço parte da equipe de engenharia e hoje eu vou estar apresentando a linha de pressurizadores da LPM. Esse modelo é da linha pressurizadora periférica autoaspirante WHB, que possui potência de 1/3 e 3/4. Ele se aplica em sistemas de pressurização, circulação, abastecimento e aquecimento de ar. Essa linha possui um inversor de frequência, que vai realizar o controle da rotação do motor da sua bomba, fazendo com que ela tenha uma performance que atenda exatamente à demanda do seu sistema. Por ele realizar esse controle da rotação, o inversor de frequência ele vai promover a economia de energia da sua motobomba, pois ele vai ajustar a rotação exatamente o tanto que ela precisa consumir para gerar a performance que você quer naquele momento, de acordo com os pontos que você abriu do seu sistema. Diferente de modelos que não possuem inversor de frequência. Nesses modelos, a motobomba vai funcionar com a potência máxima, a rotação máxima, o tempo todo, independente da quantidade de pontos que você abrir. Esse modelo em específico, ele é bivolt automático, pois o inversor de frequência ele vai estar realizando a análise e os devidos ajustes para funcionar com a motobomba tanto em 127 quanto 220. Isso vai favorecer na hora da instalação, pois não há necessidade de ficar mexendo na ligação do motor para ajustar a tensão de ligação. O painel do produto possui 2 displays. No primeiro, a gente vai conseguir verificar a pressão de trabalho, porém, de acordo com o que você configurar nos parâmetros, você também consegue verificar a potência consumida e a frequência de rotação do motor. Nele, a gente também consegue visualizar os parâmetros que estão sendo configurados e os seus valores. O outro display, ele vai indicar a temperatura do líquido, que vai possibilitar o monitoramento do seu sistema. O botão de ajuste, ele vai permitir o acesso aos parâmetros e salvar suas configurações. Os parâmetros, eles vão ser navegados através dos botões mais e menos, e os valores deles também serão ajustados através desses botões. Além disso, os botões mais e menos possibilitam a configuração da pressão de trabalho. A gente também tem um botão on-off, que vai permitir o acionamento do produto e interromper o seu funcionamento. Além de promover uma economia de energia, o inversor de frequência vai possibilitar a automatização do seu sistema. Então ele vai fazer com que a motobomba acione somente quando ele identificar que a pressão do sistema caiu para baixo da pressão mínima configurada. Essa pressão mínima ela vai corresponder a uma porcentagem da pressão de trabalho que você indica nos parâmetros. A pressão de trabalho, por sua vez, ela é a pressão máxima que a motobomba vai acionar durante o seu funcionamento ou quando o sistema estiver fechado. Então, por exemplo, se eu indicar que a minha pressão de trabalho é 2,5 bar e nos parâmetros eu configurar que eu quero que ela acione quando a pressão do sistema cair a 80% dessa pressão de trabalho, ela vai acionar quando o meu sistema tiver com uma pressão mais ou menos de 2 bar. Isso possibilita, essa configuração da pressão mínima de acionamento, possibilita a aplicação em diversos tipos de sistema e a melhor adequação para a sua linha. Outro ponto que o inversor de frequência fornece é a proteção do seu produto. Essas proteções que ele possui são, por exemplo, proteção contra sobretensão, que vai impedir o funcionamento da motobomba quando ele verificar que a tensão de alimentação do seu produto é superior à tolerada. Outra proteção que ele possui é contra trabalho a seco. Se há identificação que não há água na linha de saída ou de entrada da bomba, ele vai impedir o funcionamento do produto até que ele identifique que a situação foi normalizada. Outra proteção que ele possui é contra sobreaquecimento do líquido. Esse modelo ele possui a tolerância da temperatura do líquido até 90 graus, porém, tanto para a proteção do seu sistema quanto para a proteção da própria motobomba, você consegue configurar uma temperatura máxima que a motobomba vai funcionar quando o líquido atingir. Isso é ideal para sistemas de aquecimento. Então, por exemplo, se eu falar que a minha temperatura máxima do meu sistema é 75 graus Celsius, assim que a motobomba identificar que o líquido atingiu essa temperatura, ele vai desligar ela, impedindo o seu funcionamento, e ele vai só permitir o funcionamento novamente quando ele identificar que a temperatura caiu mais ou menos 2 graus Celsius. E a outra proteção que ela possui é contra anticongelamento, que é ideal para regiões mais frias. Nela, você configura uma temperatura mínima que o líquido deve atingir para a motobomba acionar. Então, por exemplo, perto do congelamento ali seria mais ou menos uns 5 graus Celsius. Se você identificar que a temperatura mínima do líquido é 5 graus Celsius, a motobomba vai ligar
evitando que a água fique parada e congele na sua tubulação com a redução da temperatura do líquido. E ela vai normalizar e vai desligar novamente quando ela identificar que a sua água atingiu uma temperatura de mais ou menos 20 graus Celsius. Todos os controles de automação e de proteção do seu produto são realizados devido à presença de um sensor de temperatura e pressão integrado. O modelo possui um plug padrão, o que facilita a sua instalação no seu sistema. Ela possui uma válvula interna de retenção com filtro, que vai evitar a necessidade de realizar a escorva do seu sistema toda vez que for energizá-lo. Esse modelo possui sistema anti-travamento, que vai aumentar a longevidade do seu produto e evitar a necessidade de manutenções. A WHB também possui um tanque de expansão, que vai evitar a necessidade de realizar partidas excessivas no seu motor, pois, após a motobomba estar desligada, ele ainda mantém a rede pressurizada por um tempo. Além disso, ele auxilia em sistemas de aquecimento na dilatação da água. Ela possui uma ventoinha com uma construção diferente, uma construção do tipo centrífuga, que vai, durante o refrigeramento do motor, ele vai reduzir a quantidade de ruído emitido pela motobomba, garantindo mais conforto para sua instalação. Toda a linha de pressurização da LPN possui garantia de 2 anos. Essa é a motobomba pressurizadora WHB da LPN, mais uma marca do Grupo Unitar.